essa palavra foi usada muito apropriadamente, né? Para designar a Igreja Universal, né? A Igreja de Cristo na Terra. A Igreja Católica, né? Apostólica, Romana. E como Saulo irradiava liberdade. Muitos desses homens tinham frequentado outrora a sinagoga e tinham vivido segundo a lei de Moisés. Então tinham judeus lá também, né? Que fardo insuportável. Sempre proibições. Não faças isto. Não toques naquilo. Tudo era puro ou impuro. Não se podia aceitar nenhum convite, porque não se sabia se seria servida carne de porco ou uma gorda enguia pescada no Oronte. Não se podia comprar carne nos açougues, porque podia provir de algum sacrifício oferecido aos deuses. E o mesmo acontecia com as galinhas, que só era lícito comer depois de bem sangradas. Pelo menos era assim que diziam os discípulos de Jerusalém. Saulo e Barnabé, esses não aludiam a tais práticas. Saulo costumava dizer que a morte de Jesus os tinha libertado da antiga lei. Então aqui nós já percebemos, né, essa questão que vai ser discutida depois por Paulo e Pedro, né? Esse aspecto judaizante do início do cristianismo, que era defendido, digamos assim, pelos outros apóstolos. Sob a influência desses dois homens, a Igreja de Antioquia foi a primeira na história a desligar-se do solo materno do judaísmo. Provavelmente, nem mesmo Saulo e Barnabé saberiam explicar como se dera esse fato. E com certeza muitas vezes eles próprios se admirariam da força expansiva do grão de mostarda em solo pagão, como se há muito estivesse predestinado para esse clima, o clima do solo pagão, né? Então, a pregação de Paulo, não é, era de liberdade da lei. E se pode-se muito imaginar, né, como isso soou bem, né, aos ouvidos daqueles judeus, né? Assim, como isso pode ter animado, né, essa comunidade. Este é precisamente o grande valor dos fatos. Fazem surgir à luz ideias ocultas e levam-nas a desabrochar em toda a sua plenitude. Na cidade banhada pelo Oronte, a própria situação impelia a opor uma igreja universal à cultura mundial do helenismo. E assim a igreja foi se desenvolvendo pouco a pouco dentro das formas do mundo grego.
Então, nós estamos vendo, né? Como o próprio Padre Rosner nos diz, né? A primeira igreja na história a desligar-se do solo materno do judaísmo. Nós estamos vendo, né, a nossa religião tomar uma forma que não podia ter sido tomada, não fosse Paulo e Barnabé. Então aqui, inicialmente, a gente já percebe a importância de Paulo, né? Confirma-se essa realidade pelo fato dos adeptos de Cristo terem recebido aqui, pela primeira vez, pela voz do povo e mais tarde pelas autoridades, o nome de Cristiani, cristãos. Este nome não lhes foi dado pelos judeus, que eles chamavam nazarenos, como ainda hoje o fazem os povos de língua semítica. E entre si, os cristãos tratavam-se por irmãos, discípulos, santos, crentes ou amigos. O povo simples costumava ter uma rara perspicácia de discernir o essencial, a substância no meio dos acidentes, né? E são as crianças e os rapazes das escolas que melhor sabem exprimir, numa só palavra, algum traço característico do professor. Certo dia, pois, um nome circulou de boca em boca. Não se sabe quem o forjou, mas exprimia perfeitamente o essencial. O povo é o grande artista, e os cidadãos de Antioquia eram temidos e justamente célebres por causa das suas frases de espírito. Abre aspas. De Antioquia podia sair outra coisa que não um gracejador? Perguntou uma vez o imperador Alexandre Severo. Então eles tinham já essa fama, né? De gozador, né? De um povo espirituoso, né? Foi assim que o povo de Antioquia exprimiu com toda a precisão, mediante a palavra Cristiani, o que o caráter universal da igreja tinha de mais profundo. Negros ou brancos, livres ou escravos, romanos ou judeus, gregos ou citas. Só existia um modo de distinguir os adeptos da nova religião. Todos eram escravos de Cristo, ou cristãos, né? Que era uma palavra na época, né? E até o século XVI, então por 16 séculos, essa palavra foi usada muito apropriadamente, né? Para designar a Igreja Universal, né? A Igreja de Cristo na Terra. A Igreja Católica, né? Apostólica, Romana, certo? Depois, essa palavra perdeu o sentido, né? Depois da revolta de Lutero. E hoje ela é só usada ou no sentido antigo, né?
ou para quem quer confundir as coisas, né?